Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, começando o Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema da NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas plataformas digitais, você podendo nos acompanhar aí em qualquer parte do mundo. Basta que você acesse o nosso site, por exemplo, rdctv.com.br/ao vivo, e você tem acesso direto no player na programação Real Time da RDC TV. Se você preferir, as nossas lives de todos os programas, como está agora o Virando o Jogo, através do Twitter, do YouTube e também do Facebook. Para todos, RDC TV Digital, e você vai estar linkado, conectado conosco. Lembrando sempre que pelo Facebook você pode mandar os seus recados, pode nos acompanhar, assim como a nossa querida Ali Klein, nossa colega que apresenta o Virou Moda, programa que vem logo na sequência do Virando o Jogo, está nos acompanhando aqui. Eu já estou vendo, um beijo para Ali Klein. E o Alessandro Amaral também já está conosco. O pessoal vai entrando, se incorporando aqui no programa através do Facebook. E lembrando sempre que nós temos a possibilidade de você mandar os seus recados através do nosso WhatsApp. 99815 9990. 99815 9990 é o WhatsApp aqui da RDC TV, do Virando o Jogo e de todos os demais programas. E se você quer saber um pouco dos bastidores, das novidades da RDC TV, é só acessar o nosso Instagram, @RDCTV Digital no Instagram, e você vai ter o contato com os bastidores da RDC TV, tá certo? Bom, nós temos hoje seleção brasileira masculina e feminina, ou feminina e masculina, porque o jogo das meninas antecede o jogo dos meninos, né? Que não são tão meninos assim, nem elas tão meninas assim, mas enfim. Estamos aqui com o Diogo Rossi, que inclusive monitora lá o nosso WhatsApp, o Otávio Hoffman, o Antônio Bavaresco e o Thiago Rocha, compondo a nossa bancada de hoje. Bom, eu queria antes falar sobre as meninas. O jogo é às 4 da tarde, né? 4 da tarde é o jogo da seleção feminina do Brasil diante da Itália. É difícil para o Brasil, né? Para a seleção brasileira vencer esse jogo, mas a situação em relação à classificação para a próxima etapa parece que é bem facilitada, né? O Brasil precisa não tomar uma goleada para se classificar. Fora isso, está dentro. Empate classifica, vitória classifica, derrota simples. Para mim, olha, infelizmente, a seleção brasileira feminina não vai avançar muito além dessa primeira fase, né? Já é um milagre ter avançado da primeira fase, porque... Mas está de acordo com o desempenho, né? Mas acho que tem mais pena. Surpreendente. Mas é que a pena que eu sinto nesse momento é porque o Brasil perdeu muitos jogadores. Muitos jogadores saíram. Se machucando toda hora. Não, isso sim. O Brasil chegou com a Marta machucada. Poderia ir mais longe se tivesse feito uma campanha melhor nessa fase para escapar de uma... Isso, e o Brasil perdeu vários titulares antes do início da competição. Sim, já perdeu a Fábio, né? A Fabiana, que é a única que... foi a última que o Brasil perdeu. O Brasil já tinha perdido a Adrianinha mas eu antes. digo, essa que já estava convocada e terminou sendo desconvocada nas vésperas. Mas dentro da Copa o Brasil já perdeu 4 jogadores. 4. E hoje já não tem a Formiga, que está suspensa, mais uma vez. Que é uma das veteranas, né? Que é um dos... Que é o pilar de sustentação pontos de equilíbrio. Eu acho que o ponto também a se destacar é o trabalho do Vadão, né? O trabalho do Vadão na seleção brasileira feminina é muito ruim. Nossa. A complacência que a CBF teve com o Vadão foi muito diferente com a Emily Souza, né? Que até em menos jogos não apresentou resultados tão fracos. O Vadão vinha de 9 derrotas consecutivas em amistosos com a seleção brasileira, e mesmo assim não foi retirado do comando técnico. Então o trabalho que vem sendo feito por parte dessa comissão é um trabalho muito ruim.
E mesmo com jogadores de qualidade técnica, caso da Cristiane, caso da Marta, caso da Formiga, o Brasil não está conseguindo ter força para chegar mais à frente dentro da Copa do Mundo feminina, né? Mas eu, pelo que eu vi dos jogos da seleção feminina, eu não sei se o Vadão teria muito mais a tirar desse time, sabe? Mesmo tendo pontualmente algumas jogadoras de qualidade, tá? Eu não vejo o Brasil que pudesse ter um jogo de toque, um jogo mais elaborado. E por isso talvez o Vadão tenha preferido esse estilo de jogo, que é o bola para frente e larga todo mundo na correria. Mas é uma questão física, não sei se tu concorda, também tem uma questão, eu acho que tecnicamente as jogadoras teriam condições de fazer. Mas de fazer fisicamente, um jogo de toque eu acho que sim, tem jogadoras habilidosas, boas, só que fisicamente... O Brasil tem a melhor jogadora do mundo. Tem a Cristiane, que também é uma boa jogadora. Tem uma das melhores centroavantes do mundo. Tem a mundo. Ludmilla, que é uma tudo bem, bonita. mas aí nós estamos falando de duas jogadoras que são de definição, praticamente. Não, mas a gente que a Marta é uma jogadora de definição. Mas eu falei, a Ludmilla não é. A Ludmilla é uma guria que vem de trás. Mas eu concordo contigo. Mas na velocidade. Sim. A Ludmilla não é uma jogadora... Mas ela tem técnica. O Brasil tem a Marta, que é a melhor jogadora do mundo. O Brasil tem a Cristiane, que é uma baita de uma centroavante. E só uma centroavante na história do futebol feminino fez 3 gols na estreia de uma competição, que foi ela. Sim, é de definição, é o que eu falei. Mas é uma ótima jogadora, uma das melhores do mundo. Mas o que eu digo... O Brasil tem a Andressa Alves, que é uma armadora que está no Barcelona, que jogou a final da Liga, que jogou a final da Liga dos Campeões feminino agora. Diz que não joga hoje. Que está machucada, acabou de se machucar também e não vai jogar. O Brasil tem a Tamires, que é uma lateral esquerda muito competente, que defende bem e apoia bem, faz tudo que o Zeca acha que faz. Por exemplo, que ela é da altura do Zeca. Só por essa minha comparação. O Brasil tem um time muito bom, o problema é que não tem treinador. O Brasil não tem treinador. Não, e fisicamente... Esse é o problema também sério. Não está bem. A gente sente que, por exemplo, contra a Austrália, me lembrou um pouco alguns jogos. Agora, o jogo fez a comparação, vou fazer a comparação para o torcedor nos entender. E não há nenhuma crítica, mas é uma característica marcante. O Inter, em vários jogos, ele amassa o adversário no primeiro tempo e no segundo tempo... Isso aconteceu várias vezes contra o River, até contra o outro time. O time aquele. Aqui o Palestino? O Aliança. Aquele foi. O Palestino, que foi 3-2 o jogo, né? Isso. O Inter fez o terceiro depois. Então, assim, isso aconteceu com a seleção brasileira contra a Austrália. Não vou dizer que amassou, mas jogou bem melhor o primeiro tempo e depois foi caindo. Pegando até esse exemplo que tu estás dando aí internacional, que também é o bola para frente e vai na velocidade. Não estou falando nesse sentido, não estou falando isso. Aí é uma conclusão tua. Estou dizendo é que fisicamente começa bem, depois cai fisicamente. Mas eu estou pegando o teu exemplo de internacional para colocar a minha tese em cima disso que eu falei. Que eu não vejo essa qualidade toda que vocês enxergam no elenco da seleção brasileira. O Martins Fraga está dizendo aqui, no coletivo está longe. Estados Unidos e Alemanha estão na frente no padrão de jogo, erram muito menos. As nossas jogadoras, se você observar durante o jogo, elas têm um índice de erro de passes muito grande. É por isso que eu digo que eu não vejo a qualidade técnica individual para que o Brasil pudesse fazer outro jogo que não esse. O da correria e a bola para frente. Mas será porque o trabalho coletivo não foi bem feito? Eu vejo que é porque o trabalho coletivo não foi bem feito. Um time que vem de 9 jogos com derrotas, não fez amistosos antes da Copa do Mundo por medo de de acabar ocorrendo mais resultados negativos. Desculpa, não tem como avaliar que o trabalho vem sendo bom. É um trabalho ruim, é um trabalho prejudicado. Eu concordo com o Thiago, porque quando tu vai analisar, eu até estava vendo um artigo ontem do meu amigo, que eu mando um abraço, se estiver nos assistindo, o Gustavo Fogaça. Grande Gufo. Ele analisando o Grêmio. E aí a comparação que eu vou fazer é a seguinte, na média, tu vê quando um time ele continua competitivo, quando na média os índices dele históricos se mantiveram, seja os índices de acerto de passe, conclusões a gol, número de gols, etc. Ações que ele coloca ali é uma coisa bem depurada. E a média da seleção feminina nossa, ela é muito baixa. 9 derrotas, entendeu? E em um espaço de 10 jogos, que é de 11 jogos, digamos. O curioso é que... um recorte de 11 jogos, já tem uma vitória e 10 derrotas. O curioso é que a Emily Lima tinha começado com um trabalho na seleção brasileira que também não era bom. Não era. Ela também não estava conseguindo. E ela tem um problema de relacionamento sério. Teve um sério problema de relacionamento. Continua tendo. Ainda tem. Ela deu uma entrevista dizendo que não levaria a Marta para a Copa do Mundo. Isso não existe. Mas tudo bem. O detalhe que eu vejo é o seguinte: o Brasil, o problema da nossa seleção é o problema histórico do futebol feminino.
nós não temos base, Sim. nós não temos formação de atletas. Sem dúvida alguma. Os nossos clubes brasileiros por aí. estão agora sendo obrigados Tanto que a maioria, por aí. das jogadoras convocadas, né, Rogério, jogam fora do Brasil. Aliás, ontem, depois da Só que goleada... a Cristiane joga no São Paulo, né, agora. Depois da goleada do Chile sobre o Japão, né, teve o programa do Galvão Bueno, bem amigos. Isso, Aí eu fiquei um trecho. assistindo porque o entrevistado era o novo presidente da CBF, o Caboclo. Rogério Caboclo. Assisti tá? também. Bom, eu fiquei, confesso que decepcionado com Tu as e manifestações muita do gente. Caboclo. Né? Pensei que seria alguma coisa mais objetiva, consistente, foi muito retórico e não se aprofundou em nada. Mas o que me chamou a atenção foi justamente isso. O Casagrande muito preocupado com as divisões de base. Mas eu não vi até o momento em que eu assisti o programa, e eu assisti talvez 80% do programa, não tinha se tocado na seleção feminina. Não sei se vocês viram alguma parte do programa. A parte que eu vi também não sabe? vi. Então isso continua fora do contexto da mídia. Não adianta, apesar da questão do Galvão estar narrando os jogos da seleção feminina, não adianta botar o Galvão para narrar jogo da seleção feminina se no contexto editorial, quando tem o presidente da CBF, isso não é abordado. Falaram muito sobre as divisões de base, o pré-olímpico, Olimpíada, todo esse planejamento, mas não tocaram no assunto. É que assim, ó, eu feminino mesmo. Eu questiono, não é duvido, eu questiono muito essas coisas que são impostas. Eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos não houve nenhuma imposição, e estou citando os Estados Unidos, mas podia citar outros países. A Alemanha, por exemplo. Que é o melhor exemplo para o futebol feminino. Mas eu acho que o melhor. Foi uma coisa natural. Tá, mas o melhor exemplo eu não vejo que seja os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm uma história de esportes de força. Certo? Certo. O beisebol tem que ter força, aí criaram o softball, né? O próprio basquete na NBA, né? Podendo o cara ser anabolizado e tudo mais, é um esporte de força. Americano. Não se fala nem no futebol americano. Então, o futebol foi uma opção natural de esporte onde os mais leves, os menores podiam participar. E aí as mulheres entraram, as meninas entraram, muito incentivada na idade escolar. Mas houve um planejamento dos americanos, quando eles chegaram a essa conclusão que tu está chegando, de que determinados esportes... no basquete feminino eles já são ótimos, entendeu? As americanas. E no vôlei também e tal, a maioria dos esportes coletivos eles vão bem, mas faltava, tu tens razão, como prática, como não é uma coisa para ganhar título, é uma coisa para colocar as meninas, as filhas, Sim. enfim, em atividade. E uma coisa lúdica e tal, e deu muito certo. Eles incentivaram, fizeram campos e tal. Mas por essas características que na Austrália assim também. Eu acho que a Alemanha talvez seja o melhor exemplo. Tá? Onde você tem rivalizando a seleção masculina e a seleção feminina de futebol. O Avellini disse aqui sobre a Austrália também, disse que tem muitos campos de futebol com as meninas praticando o futebol, né? Como uma coisa que não é uma coisa obrigada, tipo assim, que nem fizeram os clubes que é meio aqui. sem explicação, né? Por que o futebol feminino não vinga no Aqui Brasil? no Brasil, né? eu acho que é uma cultura aí, é cultural, um certo machismo, entendeu? Também. Mas se o país de criança, Pois é, mas se é o país do futebol... Mas a cabeça dos caras é o futebol masculino. Tu vincula com o homem. Eu não estou dizendo que eu acho isso certo. Tanto que eu estou dando o exemplo de ontem. A hora que tem num programa a oportunidade de tu entrevistar o presidente da CBF, no momento em que se disputa uma Copa do Mundo feminina, Tem que e ele não é mesmo. arguído sobre isso, né? Eu não digo nem preconceito, mas é a questão, como disse o Bavaresco, culturalmente, cultura do preconceito. a gente não consegue abrir esse leque. Cultura do preconceito. Talvez. Mas aí por isso daí vem a questão que aí eu entendo as autoridades, enfim, as pessoas, embora eu acho que não é a melhor maneira, mas não tem outra, de obrigar os clubes a terem e tal. Talvez depois dessa, não sei, uma coisa que começa errada às vezes não dá certo, mas às vezes dá. Então talvez depois dessa obrigação, entendeu? A coisa flua natural. Eu me mobilizo muitas vezes para ver um Grenal de feminino. Pela questão da rivalidade. Eu acho que a única, viu, Rogério? A única maneira de dar certo é isso.
É pela rivalidade. Tu vê um São Paulo e Corinthians, um Palmeiras e Corinthians, um Pois Grenal. mas é relativo, por exemplo. Nós Não, temos... não estou comparando com o masculino. Não é a mesma coisa. Não, mas eu digo é relativo isso porque, por exemplo, nós temos outros esportes que o Rio Grande do Sul é muito forte e o mais deles é o futsal, onde não tem dupla Grenal. E se criaram rivalidades mas é em cidades local, né? do interior. Não, perfeito. Sabe? Mas é masculino também. Não, claro, mas o futebol não tem. E aí vem a história do preconceito, que eu também concordo. Pergunta numa Tanto família... que futsal feminino é muito raro, né? Tu conhece algum time de futsal feminino? É que tem que incentivar O Brasil isso é um nas dos melhores do escolinhas. mundo. Futsal feminino? Foi campeão sul-americano agora. E tem que incentivar Obrigado pela isso. informação. Mas eu discordo de ti, Bavaresso, no aspecto da obrigatoriedade. Tu acha que não funciona? Porque se não fosse obrigatório, nem divisões de base os clubes iam Não estou ter. dizendo que eu discordo, estou dizendo Nem divisões de base. o que eu estou dizendo é que não é fácil tu fazer isso obrigando. Eu acabei de dizer aqui, talvez não seja o melhor caminho, mas é o único que a gente tem hoje para vencer o É preconceito. que naturalmente a gente tem provas de que não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai deixar, gente, vocês têm a opção de criar um futebol feminino e não criar. Além da cultura do preconceito, que eu concordo, que a gente tem aí ainda dentro do país, a gente tem a cultura também de apenas dar valor ao esporte quando ocorre a vitória. É quando ganha, né? Quando ganha. Quantos segundos, Olha a audiência da Fórmula 1. quantos segundos de esporte o Brasil já teve? O vôlei agora é o segundo esporte brasileiro, Fórmula quando 1. ganhava. Fórmula 1, segundo esporte brasileiro, quando ganhava. Tênis ganhava. A gente tem essa cultura aqui no Brasil, especialmente de se apegar ao esporte enquanto está ganhando. O futebol feminino teve um brilho um pouco a mais quando a Marta estava por cima, conquistando, chegando à semifinal com a seleção feminina. Mas infelizmente é algo aqui, né? Mas não é só do brasileiro, o Thiago. Eu me atrevo a, mesmo sem ter tanto conhecimento de causa, mas assim, por observação, os americanos, os jogos da seleção feminina nos Estados Unidos hoje, estou falando hoje, não lá em 94, quando o Brasil... Eles lotam mais do que os jogos da seleção masculina, porque a seleção masculina deles está num momento muito ruim. Então também isso, em outros países, às vezes os caras também querem ver quem está ganhando. E o maior exemplo foi esse dado pela Marta agora. A Marta recusou o patrocínio da chuteira. Por quê? Porque era 10 vezes menor do que a Marta, que foi mais campeã do mundo, melhor jogadora, 6 vezes, não foi isso? Tá? O Messi foi 6 também? 5. O Cristiano Ronaldo, 5. Tá? A Marta está à frente deles. Só que o mercado também não está valorizando o futebol feminino. Essa é a questão. Então, se não houver uma junção de mercado com transmissões e, mais do que isso, editorialmente, esse suporte para o futebol feminino, vai ficar muito difícil dele emplacar. Vai ter Copa do Mundo e tal. Essa é a questão. Tem Copa do Mundo feminina mundial nas diversas categorias? Tu está falando de mundial, diversas categorias femininas, como tem? Não sei. Não sei mesmo. É uma coisa. Então, tudo isso, a FIFA, por isso que eu entendo. Libertadores agora. Vai ter Libertadores. Vai ter Libertadores, né? Mas tem que ser. É a única maneira de fazer vingar o futebol feminino também, porque senão o futebol masculino vai dominar. Bom, mas as meninas têm chance, mesmo perdendo hoje para a Itália, que é um resultado diante das circunstâncias natural. Tá? Só não pode, né, Diogo, tomar uma goleada, porque aí quem é que poderia passar? Porque por enquanto elas estão passando pelo saldo, porque elas estão com o saldo ainda positivo. Elas ganharam por 3 gols e perderam por... O problema mesmo ali é no grupo da Tailândia, que é o último grupo da... Chile e Tailândia, que se enfrentam amanhã. O Chile, por exemplo... quinta-feira. Se o Chile, por exemplo... Sei lá, a Tailândia tomou 13 dos Estados Unidos. Pois é. Se tomar a Tailândia perder por uns 8, por exemplo, no Chile... Não, 8 eu acho muito, mas uns 5 eu acho que o Chile faz. Pois é. Aí até daria para o Brasil não se classificar. Pois é. Mas é difícil, o Chile não é tão forte assim. Não é. E no outro grupo também, que tem o jogo na quinta-feira... Camarões e Nova Zelândia. Devem fazer um jogo maravilhoso, deve ser 0-0. Bom, aí vão ficar cada um com um ponto, não é. Então... É isso aí, tem que torcer para o Brasil, mas vamos acreditar que daqui a pouco... A Austrália vai massacrar a Jamaica. Não, e um detalhe, né? Eu repito, o Brasil, claro, mesmo que, digamos que perdesse hoje, tá? Que a hipótese é o Brasil perdendo. Se ele perder por um gol, ele continua com saldo positivo. É muito difícil essas demais seleções
perderem 2 jogos e ainda ficarem com saldo O positivo. grande problema é que com essa derrota o Brasil vai pegar a França. Não, aí já é. Aí já era, né? Que é a principal favorita. No grupo do Brasil, a Austrália, como disse o Diogo, vai patrolar a Jamaica. Tá? Vai terminar, provavelmente, em primeiro do grupo, porque vai a 6 pontos com um imenso saldo de gol. A Itália vai a 9, vai ganhar do Brasil. Não, mas aí é que eu estou dizendo. A Itália é muito mais negócio, daqui a pouco, se não tiver para ganhar, ficar com o segundo lugar do grupo, garante um empate. Não, fica com o primeiro lugar igual, com empate. A Itália já tem 6. Ah, já está com 6, aí A iria ser... Itália ganhou da A Austrália. Itália joga por um empate. Então está melhor ainda. Então tá melhor ainda. Se o empate já dá o primeiro lugar para a Itália, A está Itália melhor não ainda. vai se expor, ela vai se ganhar, vai ganhar o natural. Eu acho que a Itália vai jogar para, eu acho que a Itália vai jogar para ganhar. Não, isso é outra coisa, mas não vai se expor, não vai fazer um jogo assim que nem a Austrália fez, por tudo Kamikaze. ou nada. Entendeu? A Itália vai jogar para ganhar, porque para ela é a campanha histórica. Não, ok. Porque a Itália não se esperava nem que ganhasse da Austrália na primeira rodada. A Itália ganhou da Austrália na primeira rodada. Eu vou dar um exemplo. O Grêmio pegou o Libertad jogou pra ganhar, mas perdeu. Por quê? Porque ele não precisava tanto daquele jogo. Esse grupo do Brasil o Brasil tá com chance porque a Itália ganhou da Austrália. Só por isso. Senão tava fora. Não, senão o Brasil estava fora. Tava fora já. Aquele resultado, eu não me lembro se eu acho que eu comentei aqui, que aquele resultado foi muito importante para o Brasil. Sim, e foi o único que ninguém esperava. E outra, e ganhar o Brasil, mesmo sendo fraca a seleção que o Brasil derrotou, como é? Da Jamaica. Da Jamaica. Ganhar por 3 foi uma coisa interessante, entendeu? Sim. Porque te deu um saldo de gols. E o melhor, e querendo Poderia ou ter não, a sido derrota mais. para a Austrália, querendo ou não, o melhor foi o Brasil ter aberto aqueles 2-0. Por mais que tenha Porque vindo a daí derrota. perdeu de pouco. Porque perdeu de pouco. Se tivesse tomado 3 Olha aqui, puro, tava ferrado, velho. O Paulo Bizarro está dizendo, para incentivar o futebol feminino, seria aplicar nas escolinhas e nas escolas públicas e privadas. Ou seja, na idade Os escolar. americanos fizeram. idade Mas tem que escolar. ter campo bom, tem, entendeu? Acho que é uns 50 quilômetros daqui. O quê? Campo bom. Campo bom. É verdade. Distância velha também. Tá, engraçadinho. Nossa né? Senhora. Mas eu Engraçadinho, entendi né? a piada rápido, viu? Ele pensa que é isso. O Zé Carlos Torres, nosso colega lá em Brasília, diz: no lugar de obrigar, a solução é criar incentivo fiscal para que os clubes tenham um futebol feminino. Mas, ok, Obrigação. só que tem que ser absolutamente fiscalizado isso. É que os clubes já são meio isentos. Quantos Eles já incentivos têm- eles já fiscais têm vão dar para os incentivos clubes, meu Deus? Nossa, eles já têm agora o Profut que eles vão pagar em 300 anos. Não, tudo bem, mas se der um Mas eu incentivo acho que fiscal... o Zé, faz sentido o que ele coloca. Talvez algum outro tipo de incentivo, enfim, como uma política pública de incentivo ao esporte. Ok. Ó, o Márcio Martins Fraga diz: com todo o respeito a Marta, mas não tem comparação com os jogadores masculinos. Ela é absoluta em sua categoria. Plantou a semente para outras garotas seguirem o legado. Vamos aguardar. Só que essa semente está plantada. A Marta já está com 30 aí, Não, é a uma das última últimas Copa dela. temporadas. né? sabe? E aí... Até não... surpreendeu, ano passado ela ter vencido o prêmio de melhor jogadora do mundo. Né? Não se esperava e ela venceu. 6 vezes melhor do mundo. Tá aí, é que basta querer. Mas é que também, né, ela, agora falando assim, a gente, entre aspas, eu não gosto de usar a palavra azar, mas não demos muita sorte no momento físico das jogadoras. Foi dito aqui. sim, não sim. é que a Marta está em má fase, ela não está em má fase. Ela está fisicamente machucada. Ela tá Se ela voltando de estivesse lesão. bem, seria diferente. Bom, e a questão, claro, do comando técnico, da estrutura toda, isso tem que ser revisto, apesar Isso nem se do... fala. Né, isso Tá tem que tudo ser errado questionado aí. Aí tá tudo para a errado. CBF. Eu também entendo que deveria uma mulher, não sei se a própria CBF Ter uma escolher... diretora. Não, e preparar, ou a Marta, ou outra que tenha, a Cristiane, sei lá, uma dessas que são representativas, ou qualquer uma menos votada. Nós temos exemplos aí de treinadores, de grandes treinadores no futebol masculino que não foram como jogadores destacados. O Inter, que me perdoe. Tá? O Inter Então, que me perdoe, então mas- pegar uma dessas jogadoras, mesmo que não tenha destaque, e preparar curso aqui, curso Só no pra exterior, lembrar, hein, Rogério? acompanhar. Não precisa. Só para Porque lembrar. não precisa. É só burilar. É só pegar a Duda. Ela tá aqui. Não, tudo bem, mas então... Tá pronta? Mas esse teu exemplo é bom. Mas o burilar é isso que eu digo. Não, Mandar curso para técnico, fazer no formar, exterior formar. observações Aí o Rogério tem e razão. tudo. Mas ela tá Claro. pronta. É só dar mais pra ela. Ok, mas é Mas é isso que eu isso. estou Mas é que não dizendo. querem. Pois é, mas é isso que ele está É isso que eu estou falando, tem que Eu vou haver dar um a exemplo vontade. do- Para tudo tem que haver a vontade política. Em qualquer nível que a gente vá falar,
para investimento tem que ter a vontade política. Você tem que dar preferência para alguma coisa. Se não der, não acontece nada. Você quer ver como é que você vence? Por exemplo, o basquete feminino, é provável que na época as jogadoras, e até nos anos anteriores, também sofressem preconceito, mas o Brasil tem uma geração inigualável no basquete. E quem era a treinadora? Era uma mulher, Maria Helena, uma tremenda treinadora. Não precisou ninguém, tem que ser mulher. Não, ela era tão boa que se botasse um cara ia estragar. Ela era muito boa treinadora e a geração nem se fala. Então, assim, é possível se fazer. E não dá. Esse é outro problema nosso. É de não termos colhido... Não ter continuidade. Não colhemos. Não ter continuidade. Não aproveitar os ícones, né? O tênis com o Guga foi assim e tal. Verdade. E não dá continuidade. Naquela geração do basquete era mais legal ver o basquete feminino jogar, e não estou fazendo figura. É verdade, quem acompanhou na época sabe que era verdade. Era muito mais legal ver o basquete feminino que o masculino. Era melhor. O Sérgio Luiz Rite Moreira está dizendo, acho que não passa pela Itália, mais uma Copa perdida. Tomara que eu esteja errado, mas não. O Sérgio, acho que tu chegasse agora, não acompanhou o nosso debate anterior. Mesmo que perca, né, as circunstâncias, está classificado. O problema é quem vem... Não vai passar da França. Depois. Bom, vamos passar para o futebol masculino na sequência, que tem uma parada bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Você quer usar o Banrisul Digital e não é cliente do Banrisul? Então, abra uma conta no Banrisul, seja cliente e use o aplicativo Banrisul Digital, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e voltamos em seguida para falar da seleção brasileira e também aqui das movimentações que nós temos no nosso mercado de futebol, principalmente na dupla Grenal. Um instante só. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. É isso aí. Bom, veio durante aí a mensagem do Sesc, veio uma informação, Thiago. Isso, o SJD decidiu devolver os pontos ao Palmeiras, né? Os pontos estavam suspensos, chute, né? Suspensos em função da reclamação do Botafogo referente à interferência do árbitro de vídeo dentro do campo de jogo. O SJD fez o julgamento, entendeu que a reclamação não tinha aí mérito para reversão dos pontos da partida, então os pontos foram devolvidos ao Palmeiras. A grande discussão aí, que foi a reclamatória do Botafogo, era no sentido de que o jogo já tinha sido reiniciado. Isso. Tá? Agora não sei como é que a alegação é de que ele foi reiniciado sem autorização do árbitro. O árbitro não tinha autorizado. Não. Uma boa saída. É uma boa saída para a arbitragem. Mas liberaram o áudio, né? Da conversa do VAR. Nós estávamos ouvindo, inclusive, com o árbitro principal. Não, ali fica claro que em nenhum momento eles acham que era o Paulo César? Não, era o nome dele, o árbitro. O Paulo Roberto, acho que é o nome do árbitro. Isso, em nenhum momento eles acham que ele reiniciou. Eles mandam ele esperar e ele diz ok. Ele não fala assim, já era tarde ou sei lá o que, entendeu? Não há nenhum... Eles não admitem na conversa que o jogo recomeçou. Isso, exatamente. Tu não vê não é uma coisa assim, e agora? Não rola isso. O áudio ele é bem tranquilo. Sim, não, tudo bem. É tranquilo no sentido de que não houve erro, não houve reinício. Chega até um Mas aí entra uma outra questão. Até onde eu sei, tu não precisa do apito do juiz para recomeçar. Essa discussão que o Botafogo estabeleceu. Aí eu não ouvi os advogados. Principalmente com a bola saindo da defesa, o Botafogo preferiu já sair jogando. E aí, quando a bola chega no companheiro do Botafogo, é que o juiz para e manda voltar. A recomendação que se tem para lances do VAR é que o juiz tem que ficar com a mão no fone e mandando esperar. Exatamente. Se o juiz está com os braços baixos, pode jogar. Pode jogar. Que foi aliás, Otávio,
que foi, aliás, o grande erro do Grêmio naquela noite fatídica em que tudo deu errado contra o River não ter Plate. reiniciado. Não entrando no mérito do merecimento do River Plate ou não é isso. Mas o Grêmio estrategicamente errou. Bota a bola no chão, bate o escanteio. Desculpe. Era escanteio, o Jael se atira. A bola desviou na mão. Aí eles iam bater e o Jael caiu. Ali foi um erro estratégico tremendo. Não, tudo bem, mas aí o erro estratégico... Foi do Grêmio. Não, mas daqui a pouco os caras não batem no escanteio. Não, mas eles iam bater. O cara botou a mão em cima da bola pra bater. Ele bate. E o juiz manda ele bate a bola e manda voltar por causa do Jael. Mas vem cá, agora vamos lá. Se com o árbitro de vídeo aqui nesse jogo do Botafogo com o Palmeiras, tendo o áudio sido liberado, certo. Tá? Se achou uma maneira de justificar ainda, tá, o que aconteceu. Imagina no da Conmebol... Não, mas ali não teria como, porque se reinicia o jogo, eu ia ter incidência, não ia voltar atrás, o jogo foi reiniciado. É diferente, o jogador botou a bola no chão e bateu. Isso tu tá acreditando na boa intenção... Mas o Grêmio tinha que ter contribuído com inteligência. Eu concordo com isso. O Grêmio não contribuiu com ter uma outra solução. O Grêmio não ajudou como clube. Correto. O Grêmio nem se tocou. O Grêmio nem se tocou. Eu estava no estádio e não vi a mão. Na verdade, o Bressan devia ter dito, Jael, levanta, levanta, pelo amor de Deus. Até a gente... Voltar a culpa pro Bressan. Não é do Bressan. Ele sabia que a bola tinha batido na mão, por já isso que eu digo. culpado por ter feito o pênalti. Agora vamos culpar o Bressan por ele não ter apressado o Jael. Ninguém viu a mão, ele sentiu, ele tinha que ter... Agora, eu quero só dizer o seguinte, a liberação, esse áudio, pelo que vocês estão escrevendo, esse áudio aí do nós ouvimos, para mim, não diz absolutamente nada. Não, mas é que o que eu quero dizer é o seguinte, não houve dolo. Se houve erro, uma coisa é o erro. Eu não estou contestando o que tu está dizendo, Rogério. Mas não houve dolo, não há aquela coisa assim, começa logo e agora. Não tem aquela coisa não teve, por exemplo, uma conversa do tipo, não, pode seguir o jogo. Não, tudo bem, só mas se tivesse isso, não teria como voltar atrás. Tanto que ele se surpreende, né? Não, o que está acontecendo aí, fulano? O que está acontecendo aí? Daí ele para o jogo e inicia. Até que as palavras aqui do árbitro Paulo Roberto para esse questionamento, né? A gente foi aqui referente o jogo ter reiniciado. Ele justifica que não recomeçou o jogo por não ter apitado. Abrindo aspas, então, aqui para o árbitro da partida, o Paulo Roberto. Toda a situação de cartão amarelo e vermelho, a regra diz que tem que ser utilizado o apito. O Botafogo cobra rápido, mas eu não tinha autorizado. Como disse que tem que ser a regra, eu não tinha autorizado com o apito. Como então o árbitro acabou apresentando cartão amarelo para o Daverson, na avaliação dele por simulação, ele deveria apitar para reiniciar a partida. Eu quero dizer que isso aí é uma informação nova para mim a respeito de regra. Eu não sei se isso é regra ou determinação. Eu não sei dessa história aí. Que deu cartão amarelo ou vermelho, tem que apitar para recomeçar o jogo. Vou te dizer que... Eu não sei disso, não. É uma regra, pode estar na regra, mas não é seguida, assim. Serve para ele como justificativa desse lance agora. Nas regras do futebol, eu não me lembro disso, não. Eu nunca vi um ato. O jogador, quando é advertido, entendeu? Tu tá distraindo, digamos assim, o jogador. Então tu não pode tirar, entre aspas, um jogador do jogo enquanto tu adverte ele e o jogo seguindo. Eu acho que é lógico. Enquanto tu adverte... Como ele ia advertir com o cara? Quando ele tem que autorizar o reinício do jogo. Mas o que eu vou te dizer é que nem sempre ele autoriza com apito. Aí tá, eu acho que nem sempre ele autoriza com apito. Isso concordo contigo. Por isso que eu quero saber aonde está na regra isso. Deve ter, eu não sei porque eu não sou especialista. Ele está dizendo, o árbitro está dizendo, deve ter alguma, se não na regra do futebol, uma normativa, alguma coisa, deve existir, senão ele não afirmaria isso. Aí, nesse caso, sim. O que eu entendo é que a questão toda, em termos de áudio e essa justificativa, né, que para mim é novidade, eu confesso, ela serviu para embasar a tese do Palmeiras e livrar a arbitragem. Mas tem duas coisas importantes nesse jogo aí que, se a gente fala tanto em justiça, aconteceu. Era pênalti. Perfeito. Foi bem marcado. Perfeito. O Palmeiras jogou mais. Venceu e ponto final. E merece estar na frente, porque era disparado o time mais eficiente. O Botafogo tá fazendo chororô porque não tinha perdido nenhum jogo em casa.
Agora perdeu 2, né? E agora perdeu 2. Pronto, é isso aí, acabou. Perdeu O fim de um no papo, anda pra frente. Um no jogo, aliás, 3, né? Um no jogo, no tapetão e outro em campo de jogo. Era um pênalti discutível que não era pênalti. Não, era pênalti. Botafogo, tu saiu ganhando, Botafogo. É Porque se verdade. remar com esse jogo, meu Deus. Imagina do céu. tomar uns 2 ou 3. Tudo bem, mas aí é outra história. Aí é outra Podia história. ser pior. Vou remarcar. A emenda podia ser pior que Poderia, isso aí. como não poderia. A gente não tem como O Botafogo chegar perdeu, e bancar Botafogo isso aí. perdeu pro remendo do Grêmio, não vai perder pro Palmeiras. Claro que perderia. Não. E até por mais Tudo bem, mas nesse jogo estava 0-0, foi só esse lance. Pênalti. O Botafogo saiu na frente, não saiu? Não, foi Não, foi 1-0. Foi só o pênalti. Palmeiras Mais pressionou o ainda. jogo todo. Não, Mas aí, Palmeiras queria que nem eu quando Senhores, recebo meu salário. depois que eu vi tanta coisa no futebol, eu vou ver tanta coisa ainda, e vocês também, e já vi tanto no futebol. Mas, Rogério... 2005. Eu vou não, botar não, mais para trás um pouquinho. Já vi. Em 91, É. que o Internacional fala muito em 2005, mas esquece de 91, em que tinha o antidoping e os jogadores fugiram do antidoping. Não. E aí, isso aqui aconteceu, o resultado de campo foi mantido. Não, Mas, Rogério, não, e tem ainda, tem Rogério, outro. não tem- adianta o VAR... Vem cá, aquele título do Flamengo, Também de Lembra? 87? foi 87? Não. Aquele contra Não. o Inter do esporte? Não, que o jogador, o goleiro do Flamengo era declaradamente corintiano e aí não foi no pênalti aquele. Ah, eu me lembro. E aí depois a final, que se o Grêmio tivesse empatado, o Internacional era campeão. Sim. E aí o Grêmio saiu na frente e deu mandrake no segundo Sim, tempo 2009. também. 2009. Então, o futebol tem muitas incidências que eu quero Não, dizer o para título vocês. do Flamengo mas de eu esperava, 82 foi um eu escândalo. esperava mesmo que o Grêmio vencesse 2009 pro Inter ser campeão. Não, mas ele está falando de incidências. Estou não falando tá de do incidências. Pelo amor de Deus, Estou falando né? de incidências. Só se eu tivesse- só se como fosse eu um não bebezinho. como eu não espero nunca que pelo poderio que tem o Palmeiras hoje, extra-campo, que seja, né, o Palmeiras preterido em relação ao Botafogo. Mas é que tá ali não foi um lance, ali não foi um lance Não vai injusto. cair. Não, mas não é disso que ele está É falando. isso que eu estou falando, São estou duas falando do coisas contexto, diferentes. Diogo. Eu não Foi estou justo. falando, porque se fosse o O futebol Palmeiras vai ganhar assim, de todo mundo mesmo com esses Diogo, 3 se o pontos. futebol fosse assim como esse lance, que eu concordo contigo, pão, queijo, nós teríamos várias incidências que eu estou relembrando aqui que não teriam acontecido. Mas eu sugiro para a CBF, tira os 3 pontos do Palmeiras, dá pro Botafogo, o Palmeiras vai ser campeão igual. O Mas não é Palmeiras essa vai ser o questão. primeiro campeão secreto Não é da essa história questão. do futebol mundial. Como é que é campeão secreto? É o campeão que, dos 38 jogos, o sujeito vai ver uns 14, mais ou menos. Né? Mas assinou o contrato. Assinou com o Premier. Ah, então tá. Então Já é. só é secreto O até o problema é pedaço. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Grêmio, se não tiver jogo em TV aberta, não tem transmissão. Aí, bom, mas esse não vai ser campeão, não tem problema. É. O Aveline está, nosso colega aqui da revista Gol, o editor da revista Gol, o Zé Avelino Neto, está dizendo, tô ligado. Muito bom o programa, como sempre. Continue assim. Valeu, Aveline. Muito obrigado. Bom, seleção brasileira. A Raiza Homerich, a Raiza, minha querida prima emprestada, né? Tá mandando dizer para o Estevam Garcia que esse é o canal que te falei. Valeu, Raiza. Muito legal isso. Os nossos telespectadores. A Raiza tem uma peculiaridade que é da família, né? Então ela tá divulgando também. A família do Rogério é mais numerosa que a do Chico Anísio. Uma coisa louca. 4 casamentos, a família permite. Ele também. Ele teve vários também. Gente, seleção brasileira masculina hoje é passeio contra a Venezuela, né? Tá de brincadeira, né? Não, Venezuela não é mais assim. É o jogo mais difícil do grupo do Brasil, eu acho. Botei 4-1 no bolão. Não, pode jogo- acontecer, mas não. É o jogo mais difícil do grupo do Brasil para os desinformados ou desentendidos. Essa Venezuela, com essa mesma equipe, tocou 3 na Argentina em março, tocou 3 nos Estados Unidos dizer agora Estados semana Unidos. Perdeu passada. para a Colômbia. Tocar 3 na A Argentina que perdeu pra Colômbia. Que é um dos melhores times sul-americanos hoje. Os Estados Unidos, né? Mas não é tanto. Os dois Estados melhores. Unidos nem contra a Copa. mas nós vamos começar a desqualificar todo mundo. Isso, o a Brasil Venezuela também é ruim. só ganhou de 3 do Catar e da Tá, não, mas eu Bolívia. concordo. Nos últimos contigo, 5 só que anos- a Argentina hoje não é muito Nos últimos parâmetro. 5 Tem anos do tem futebol. um treinador que não é treinador, tá lá a contragosto quase. Nos últimos. Time que vem Mas é. Treinadora contra gosto é Mas muito é, bom. A não Venezuela tem, vem fazendo não tem trabalho de como. base. Nos últimos 5 anos do futebol sul-americano, só uma seleção evoluiu tanto quanto a Venezuela.
a Venezuela. Não, eu diria que a Colômbia, ela se... Para mim, a Colômbia manteve o praxe dela, estava aumentando e continuou aumentando. Tá, houve evolução. O que sai do zero e vai para o saiu para cima foi a Venezuela. Muito, e o mérito se deve muito ao Dudamel. Isso. O trabalho lá de base até chegar à equipe Porque não tem profissional. jogador. E que faz uma coisa surreal, né? O Dudamel. Surreal para nós, mas que eu acho legal demais. Ele treina o principal e o sub-23. Mas não vamos esquecer o seguinte, faz mais de 10 anos, mais de 10, já tem acho que uns 15 anos, que a Venezuela, com o financiamento da FIFA e orientação da FIFA, fez um centro de excelência em Isla Margarita, que é um dos paraísos caribenhos que nós temos, né? Isla Margarita. Fez um centro esportivo de excelência para treinar, tanto que o futebol de base da Venezuela começou ganhando antes do futebol adulto. Aqui vamos dizer assim. Eles vão chegar lá. É justamente por isso. Aqui é preciso fazer um resgate histórico. Eu conheço um pouquinho de Venezuela, porque convivi com um amigo na minha época já lá são muitos tempos, de surfista e tal, que era filho de um diplomata brasileiro que morou muitos anos na Venezuela. Por que essa cara de estranheza do tempo de surfista? Não, eu folguei porque eu pensei que o Bavaresco ia falar Chaves, Maduro, alguma coisa assim. Não, vou chegar lá. Vai chegar ainda lá. Não, é fazer... O que é... Não, mas não é uma crítica, é uma constatação em relação a uma mudança de viés, não é? É uma análise histórica. Perfeito. Como é que era a Venezuela da época do Rafael, desse meu amigo que surfava comigo lá? Os esportes principais lá eram os esportes americanos. Isso. Era o beisebol, era, sei lá, tinha até futebol americano, tinha um monte de hockey. E o que aconteceu quando... Daí não vou entrar no mérito, eu sou totalmente contrário ao regime lá, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero falar sobre... Ele resolveu se aproximar dos irmãos latino-americanos, inclusive com essa dialética do futebol. E ele saiu do nada, como disse o Diogo, bem lembrado. Ele que eu quero dizer, a Venezuela. Mas isso aconteceu, o que eu estou fazendo referência de Isla Margarita... Sim, não, é agora, recente. Não, isso é anterior a esse período. Eu estive com o Internacional em 1977, tá? Numa cidade do Mas interior. o que eu estou te falando é dessa época, tá? Tá, em Porque 77. É quando eu surfava. Exatamente, 77, em Acarigua, uma cidade do interior, uma cidade agrícola, passando, né, aquela região petrolífera da Venezuela, tá? E ali, é o que tu disseste, nós tínhamos o estádio de futebol e ao lado nós tínhamos o estádio de beisebol. E aliás, a Venezuela era bem forte, né? E os esportes que eram mais cotados na Venezuela eram o beisebol, o basquete e o boxe. Tá? Os três superavam o futebol. O futebol era o quarto esporte na Venezuela. Aí, em cima dessa realidade, tá? E que a Venezuela tinha essa relevância nos outros esportes, mas não aparecia, era constantemente goleada e tripudiada no futebol, é que começou a transformação. Então nós estamos falando lá do final da década de 70, eu diria. Final da década de 70, que é onde começou a transformação da Venezuela. Mas isso se aprofundou a partir das divisões de base. Isso se aprofundou durante daí por essa questão que eu falei, política, mas enfim, nesse caso eu acho que foi uma coisa positiva. A Venezuela está muito mais para Brasil e para Chile e para Peru do que para Estados Unidos, como eu digo esportivamente falando, até a questão física, entendeu? Então, a Venezuela vai acabar se classificando para a Copa, não sei se para 2022, porque ainda seguirão sendo apenas 6, né, sul-americanos, mas 5 mais 1, 5 mais 1, 5,5 na verdade. 5,5, isso aí. É a vaga para a Sul-América. E depois, sim, daí quando forem mais, com certeza vai acabar indo. Mas eu não sei se não vai nesse 5,5 já, viu, para a próxima Copa. Pode ser. Pode ser que vá. E o importante do Dudamel, que é o treinador, além desse fato que o Diogo lembrou com muita propriedade, que ele treina as duas seleções, as próximas, porque os jogadores hoje, sub-23, eles são os jogadores da principal. Não é? Então, o que acontece? O Dudamel, ele pegou esse momento de transição. Ele era o goleiro ainda das goleadas que tomava a Venezuela. Mas o Dudamel, ele tem a característica do treinador mesmo, né? É teimoso.
Tem os bruxos. O Soteldo, por exemplo, na minha opinião... Nem tinha sido convocado, vamos começar por aí, né? E outro, um jogador que a gente vê ele jogando no Santos, eu não estou falando, ele jogou pouco, aliás, fez um gol, quase fez um gol contra o Pedro. Joga muito. E é reserva, e eu dizia pra minha esposa, estava assistindo o jogo lá na arena, eu dizia, mas como é que o Soteldo não entrou nesse jogo? O segundo melhor jogador, pra mim, da Venezuela, o melhor é o Rondon, disparado, centroavante do Newcastle, da Inglaterra. Sim. Ele é o melhor. Pra mim, o segundo melhor, que é o Joseph Martins, que é o jogador que o Grêmio quis e que está nos Estados Unidos agora, foi até escolhido o melhor jogador da competição passada, ele é reserva da Venezuela. Não existe isso. E o número 10, aquele que jogou, que foi o titular... eu acho até que ele vai jogar contra o Brasil, viu? O número 10 é esse? O Martins. Joseph não, porque o número 10 aqui é um jogador dispersivo, jogador fominha. Savarino. Se acha. Só que tem mas é bom jogador, Não, mas ele não é. O outro é melhor. O Joseph é melhor, claro. Vai abrir vaga para o Serras, de repente. Não, Serras é reserva. O que o Márcio Martins Fraga lembra aqui, que vocês falaram do Rondon, do Soteldo e também do Otero e do Serras, né? Que são bons jogadores dessa geração venezuelana. O Otero é bom. Tem o Guerra, né? O Sotelo é aquele que leva... O anãozinho. Que leva recado. Não, mas ele é muito bom jogador. Paquito, né? Ele é baixinho, mas joga. O Paquito. E tem o Guerra, que nem tá jogando, né? O Guerra não tá na Copa América porque ele não tá jogando no Palmeiras, né? Sim, ele foi escanteado, né? E ainda nesse trabalho de base tem o goleiro que é o Farinhas, né? Que é muito bom goleiro. Aliás, é verdade que ele está sendo cogitado para ir para a Europa ou é... Sim, é verdade. É verdade. Ele jogou demais. Só que ele tem 1,81 m, né? Mas ele tem uma Eu fui fazer uma pesquisa, não tem nenhum goleiro campeão recente da era moderna nenhum abaixo de 1,85. Só a única exceção Navas. é o Navas tem 1,85. O Ochoa tem 1,85, o Ter Stegen tem 1,87. Bravo. Vou pesquisar. Bravo. 1,83. É o goleiro mais baixo aí, campeão de alguma competição de alto nível. Quem é esse? O chileno, Bravo. 1,83. Isso. Pra... E o goleiro venezuelano tem 1,81, né? O Farinhas. Para goleiro hoje é uma estatura baixa. Ele pegou uma bola do Guerreiro aqui em Porto Alegre que foi espetacular, né? O Farinhas, aquela do Guerreiro foi espetacular. E ele fechou o gol aquela contra o Brasil. Coutinho, tu disse? Ele fechou com o gol contra o Brasil no Mundial Sub-20, né? Ele é Sub-21, né? Então... ele tem muita agilidade, que né? eu Muita acho... rapidez e agilidade. É onde os pontos fortes dele para compensar a o que eu acho que o Tite deveria fazer, viu, Rogério? É o erro do Tite, na minha opinião, é não puxar, não sei se ele não vai fazer isso daqui para frente, 1 ou 2 desses sub-23 para conviver no profissional. O Matheus Henrique, o Rodrigo, cada vez bota daqui a pouco o cara se encaixa e o Brasil não invente de cruzar a bola para a área hoje também, né? Primeiro que o Firmino não é um cabeceador. E os dois são... Não, e o Chancellor, que é o zagueiro pela esquerda, tem 1,98 m. É o maior zagueiro da Copa América. Tem nome de cigarro 100 milímetros. Chancellor. Eles dois hoje estão que eu vou te contar uma coisa. Uma piadinha. Vão sair de mão dada aqui os dois. É um dia bonito, Rogério. Juntos nós vamos sair, mas de mão dada eu não sei. Ué, qual é o problema? O problema é que eu vou sentado atrás do carro. Eu não consigo dirigir com a mão pra trás. Bom, fica ruim. isso aí, tá bom. Tu já achou que era preconceito, né? São preconceituosos. Mas fica mais fácil pra botar a mão na coxa do Thiago Rocha. Puxa, tinha que sobrar pra mim, cara. Não, tá. Viu? Se atacaram no preconceito. Eu, como não tenho essas frescuras de mimimi politicamente correto, eu vou dizer com todas as palavras. Tá muito aviadada essa conversa de vocês aí. Mas ele veio até de rosa hoje. Muito boa mas hoje, sabe, essa conversa. Não sendo, digamos assim, sendo da turma, dá pra chamar de... Não, e por exemplo... Tu viu, né? Por exemplo, dá pra chamar de... Não vou nem citar os... Não, eu chamo publicamente porque esse sendo negócio... da turma, dá pra ser homofóbico, eu não sou nisso e já disse mais de uma vez, quem quiser me processar, que me processe, e vou dizer isso perante o juiz também. Eu não tenho esses mimimi, não tenho frescura. Os meus amigos de infância, eles continuam sendo o negão, o bronze, o alemão, o polaco, continua tudo assim. Não tem nenhum problema. Meu primo está aqui, ó, o Emerson do Amaral. Boa tarde, primo. Grande programa. O grande Xande Moreno. Aí, grande abraço do nego. Pronto. Tá aí. Então nós temos que parar com essa frescura, entendeu? Ninguém está ofendendo ninguém está fazendo bullying com ninguém. O mundo ficou muito mimizento. Mas pode, de ontem para hoje pode. O Aero Willis ontem chamou o fim do presidente de... E pode, tá tudo bem, tá liberado. Não vou dizer o que ele disse aqui, tá? Porque... Bom, mas aí é outros 500. Aí tem outra conotação, né? Não é a conotação que a gente dá quando chama um amigo pelo apelido que tem. Não, a conotação é pejorativa. Conotação. Tá? Quero agradecer a Raiza mais uma vez aqui, que manda um grande abraço.
para mim, parabéns, né, para todos os queridos aí do programa, tá? Então vocês são queridos também, tá? Estão sendo abraçados. Sem mão dada, né, Diogo? Exatamente. Ó, o Rafael Silveira Borges diz aqui, eu vou citar o nome do colega porque ele está citando aqui o Rafael Silveira Borges. Diz que o André Rizek do Sport TV falou que a decisão de anular os jogos em 2005 foi cabível. Foi? Cabível. Cabível. Foi cabível. Não me Tem muita gente com essa opinião, viu? Ele não é o único. Não me surpreende. E ele é corintiano, tá? Evidente. Por isso que eu digo que não me surpreende. Mas foi ele que denunciou, né? Não, ok. Foi ele o quê? Foi ele que fez a denúncia, né? Só pra gente não esquecer. Como foi ele que fez a denúncia? A reportagem da Placar da época que denunciou a compra dos Como jogos. era o nome dele, do juiz? Foi ele que denunciou. Edilson Pereira de Carvalho. Edilson Pereira de Carvalho. Mas olha, aquele ano de 2005, com aqueles 2 jogadores argentinos tendo que ser catapultados... Mas o pessoal gosta do passado, né? Mas vamos comprar um museu, gente. Hein? Isso é passado, já foi. Tá, mas vem cá, a história não vale, então. Não vale, mas já foi. Não, a história não vale. Não volta o título, entendeu? Não, mas ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo isso. Alguém vai lembrar, alguém lembra naquele ano que se o Inter ganhasse o último jogo era campeão brasileiro? O que eu estou dizendo é o seguinte, de que o que aconteceu naquele ano nunca tinha acontecido no futebol brasileiro. Inclusive a Batalha dos Aflitos, em 2005, dia 26 de novembro. E talvez nunca vá acontecer mais no futebol brasileiro. É verdade. A anulação. Eu só quero lembrar... Já teve na Itália, tá? A anulação do jogo, mas por outras razões. Não, estou falando aqui. A Juventus chegou a cair para divisões inferiores. Isso sim. Isso seria justo. Isso seria justo. Agora, essa história ninguém vai contar. Apesar do ex-presidente do Corinthians, já ter dito isso numa ligação telefônica com o atual presidente do Corinthians, o Alberto Dualib, numa ligação com o... Como é o nome desse cara aí, que é o presidente do Corinthians? André Sanches. André Sanches ter dito, você sabe como é que ganhamos aquele ano o título, né? Que o Internacional deveria ter sido campeão. Isso foi dito pelo ex-presidente, está gravado aí, está na internet, é só entrar. Mas ele se refere mais ao jogo... Não, ele Corinthians e Inter, Bom, o Corinthians e Inter foi o escândalo dos escândalos, né? Um árbitro que estava apitando a sua última partida se aposentando, tá? Que sonega um pênalti claríssimo a favor do Internacional, e aquele jogo, Diogo, é o jogo que é fundamental no meu entendimento para lembrar, e não o último jogo do campeonato, que o Inter jogou fora contra o Atlético. Curitiba. Era só ganhar. Tá. Mas o jogo que é emblemático é esse do Corinthians, onde nós tivemos essa incidência da arbitragem. Então, voltando ao que eu estava dizendo antes, não podemos esquecer que nós tínhamos Tevez e Mascherano, 2 jogadores que foram trazidos, não é, pelo Kia Jorabichan, que era representante do dinheiro russo no futebol brasileiro, tá? E precisava catapultar esses jogadores para jogar no futebol europeu, especificamente no futebol inglês, que estava recebendo os investimentos da Rússia, né? Desse dinheiro dos petrodólares, não é petrodólar, petrorublos, né? Rublo, né? Dos petrorublos da Rússia. Então, essas coisas nunca... Kia Jorabichan, que é iraniano e era o representante... Aliás, a conexão Irã-Rússia é uma coisa bem forte. Eu não me lembro, é o nome do russo, que era o magnata do petróleo, que é o dono. Como é que é o nome dele? Então, isso é a história, João. A gente não pode esquecer isso. Mas nunca. tem que contar a história inteira. Não pode esquecer, mas a história inteira é essa. O que tu está lembrando é como eu estou lembrando de uma incidência. Mas é o título, que é o que se fala, só se lembra do título. Tu lembra a última rodada e eu lembro esse do erro crasso da arbitragem. Mas mesmo assim, com muito mérito internacional, poderia ter sido campeão. Poderia. Como e não foi campeão por sua como poderia culpa, o Corinthians ter sido, rodada. Como poderia o Corinthians ter sido campeão com mérito sem a necessidade disso? Mas eu não estou falando que isso aí está errado. Também poderia. Mas essa é a realidade. A história conta isso. A história também conta que era só o Como é que era o nome do árbitro esse que apitou? Edilson Pereira de Freitas. Não. Edilson foi o sacrificado. O Edilson foi o boi de piranha. Rezende de Freitas. Márcio Rezende de Freitas. Não, o Edilson foi pago, não foi boi de piranha, ele foi pago para... Tá, era só ele. Não, tudo bem, mas não vamos tirar ele fora também. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, mas não estou tirando... Assim como em 2008, é que tem um lobby... Foi pensado, né? Foi pensado isso. Tudo bem, nós temos um lobby no Rio Grande do Sul, e o torcedor gremista que me assiste sabe que eu tenho razão que eu estou falando,
que as coisas reverberam mais quando atinge o lado vermelho do que quando atinge o lado azul. Em 2008 o Grêmio foi... Não é que o Grêmio foi assaltado, o Grêmio caiu de produção no segundo turno, mas o São Paulo foi bafejado por uma sorte... Todos os lances duvidosos do São Paulo eram a favor. Mas como Gol anulado da Portuguesa. Mas como em 2006 o São Paulo... Como 2006 o São Paulo... foi ajudado naquele campeonato brasileiro pós a eliminação na Libertadores para o Internacional, pós a perda da Libertadores para o Internacional. Quer dizer, então essas coisas não estão é aí. Que ninguém lembra de 2008. Só dizem que o Grêmio foi incompetente, que era garrafapete, não sei. Tudo isso é verdade. Acontece o seguinte, é que o lance do Internacional... Mas sistemático. Mas é que o lance de 2005, ele foi muito mais contundente na atitude do STJD, de tudo isso, por isso que é lembrado. Venda de mando de campo do Goiás, na última rodada o São Paulo jogava fora e o Grêmio em casa, e o São Paulo tinha, não vou dizer que tinha mais torcida porque estava cheio olímpico, mas o São Paulo jogou como mandante. E pra coroar... E o ingresso da Madonna lá ainda. E pra coroar o árbitro que não pede pra sair do jogo pra ir ver a Madonna, né? Bom, vamos o seguinte, olha aqui, ó. A gente vai seguir com o programa, só quero dar um recado para vocês sobre o projeto Conexão de Ideias, que é promovido pelo Sistema Fecomércio Rio Grande do Sul, Sesc Senac, né, em parceria com sindicatos empresariais locais. Tá? Continua. Hoje, terça-feira, hoje, dia 18, em São Leopoldo, é a vez do Fernando Fernandes, um desbravador dos esportes adaptados, né? Paralímpico, sagrou-se campeão, tetracampeão, tetracampeão mundial, tricampeão pan-americano, tetra sul-americano, tetra brasileiro em paracanoagem. E atualmente ele está na televisão, ele apresenta um quadro no Esporte Espetacular e ainda o programa Além dos Limites no canal Off. Então, se você tem a oportunidade, entre no site do Sesc, sesc-rs.com.br, tá? Que ainda tem a oportunidade de acompanhar aí essa palestra hoje em São Leopoldo e amanhã em Passo Fundo, Barbaresco. Uma das figuras mais admiráveis, é um cara que eu admiro muito. Fernando Fernandes. Por falar em admiração, me diga o seguinte, quem é que está admirando então o Iago, que não sai o nome do... Saiu já. Saiu? Augsburg. Quem? Augsburg, da Alemanha. Qual é a situação dele? Né? Quase caiu nesse ano. Conseguiu permanecer na primeira divisão. Vai quase na mesma situação que foi o Wallace, então. Quando ele foi o Wallace foi para o Hamburgo, tinha quase caído. Uma situação que quase caiu e tal, e depois terminou caindo. Depois terminou caindo. Caiu na temporada seguinte. Isso é uma negociação que vale o dinheiro. Mas para o Inter não faz diferença, o Inter precisa de... Não, claro, mas estou dizendo que 6 milhões de euros mais 2,5 de variáveis. Então o Nacional vai receber. Vai dar 8,5, vai dar 4 para o Inter. Eu ia dizer, porque o Inter é dono de metade. 50%. Bom, só depende dele também, né? Vamos lembrar. Mas eu acho que no lugar dele iria mesmo sendo para um time... uma cidade perto de Munique, né? Augsburgo. Quando alguém observa ele... Não, mas o que eu digo é que quando tem a oportunidade, a questão do Luan, que hoje não está tendo proposta. Quando ele teve uma oportunidade de ser negociado, ele não quis ir. Porque não era a primeira linha do futebol europeu. Mas quantos jogadores que nós vimos que vão para uma segunda linha, a Holanda e outros, Casimiro foi voltou e hoje é o jogador que é. Eu iria, nem também. O Iago foi para o Augsburg. O Grêmio tem alguma novidade, não? O Grêmio está esperando aí alguma coisa pelo Everton, né? O sonho de uma noite de verão, por enquanto, a proposta para o Everton sair. Se continuar jogando bem, entrando e fazendo gol. Aí sim. Estamos encerrando o Virando o Jogo. Chega aí a minha querida Ali Klein com o programa Virou Moda e nós voltamos amanhã. E torcedor do Internacional especialmente. Virando o Jogo. Amanhã conosco aqui o Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol internacional. Rodrigo Caetano vai estar conosco aqui no Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.